Olá, queridos, graça e paz, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Quem fala aqui é o seu querido irmão Alessandro. Nós vamos iniciar uma nova série de estudos, né? Intitulamos Para que serve a lei? Você sabe para que serve a lei de Deus? Algumas pessoas acham que é para ser salvo, outros acham que é para cumprir, para ganhar alguma coisa. Outras pessoas acham que a lei de Deus foi abolida, ela não serve para nada e você e eu podemos viver de qualquer forma. O intuito desse estudo é colocar a lei no devido lugar dela. Isso. E a graça junto. Que é para a gente ter um entendimento total. Tá? É importante salientar que eu e você vivemos num tempo que é pós-cruz. Tá? Onde é que você está na Bíblia? A Bíblia serve, ela toda serve para instrução. Mas eu e você estamos na Bíblia, principalmente nos evangelhos, no final dele, e nas cartas paulinas, de Pedro, de João, ou seja, as cartas de ensino para a igreja. Tá? Eu e você estamos lá. Não estou falando que a Bíblia toda não serve, mas nós estamos pós-cruz. Tem gente que viveu antes da cruz, principalmente o povo hebreu, e é aí que eu quero entrar para você ter um entendimento. Em Israel, da cruz, antes de Cristo, haviam 3 leis naquele povo, tá? Eu anotei aqui. É a lei cerimonial, tá? Que era... Só você ler Hebreus vai explicar aqui, que matavam animais, aspergia sangue, eram leis cerimoniais para aquele povo, tá? A segunda era a lei civil, que era repartir os despojos de guerra, entendeu? Tudo isso era para aquele povo. E a terceira lei é a lei moral. Existem 613 leis em Israel com a lei moral. Tá? A lei moral é aquela que Moisés fez com Deus dos 10 mandamentos. Você já deve ter ouvido, que é lá em Deuteronômio 5 e Êxodo 20. São as 10 regras na pedra. Então, o que acontece? As 2 primeiras leis, elas já se cumpriram. O Novo Testamento, onde nós estamos, elas não aparecem, tá? Elas não aparecem pra gente, porque aquilo ali era uma sombra de Cristo. Ele veio e tudo se cumpriu. Amém? Só dando adendo, é igual o estudo passado que fizemos. No Novo Testamento, nas cartas paulinas, não existe dízimo para nós, o povo gentil. Existe aquilo que nós já conversamos, né? A gratidão, o amor ao próximo, a liberalidade, a voluntariedade. Não existe uma regra. Amém? Só para dar um adendo aqui. Então, o que acontece? A lei moral, Alessandro, essa vai permanecer. O que é a lei moral? São os 10 mandamentos, né? Aquilo significa o caráter de Deus perfeito, tá? E imutável, contra o meu caráter e o seu, que é, infelizmente, caído. Então Deus deu essa lei moral. Aí é para quê? Para seguir, para ser salvo? A gente vai descobrir aqui. Mas, Alessandro, então essa lei já não foi abolida, não ficou lá atrás? Perdão, ela não pode ter ficado lá atrás. Você lembra nos evangelhos, quando um jovem rico chega perto de Jesus e diz: bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus entra com ele aonde? Nos mandamentos. Por que Jesus entra com ele nos mandamentos? Porque nos evangelhos ainda, Jesus está cumprindo o quê? Lei. Ele está falando com os religiosos da época, do tempo dele. Tá? Então ele começa a perguntar. Aí o jovem diz: olha, eu tenho guardado isso tudo. Aí Jesus vira e fala para ele, lá está em Mateus 19, tá? A partir do 20. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que você tem e me segue. E o texto vai dizer que ele sai triste. Por quê? Vender tudo que ele tem e dar aos pobres é amar o outro como a si mesmo. E seguir a Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra que os mandamentos se resumem em 2, os 10? Amai ao teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus mexeu nisso aí nele. A Bíblia vai dizer que ele sai triste.
Mas, na verdade, Jesus estava querendo justamente confrontar para ele falar, olha, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, eu não tenho força em mim mesmo para soltar o que eu tenho. E o texto vai dizer que Jesus diz assim, olha, o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. O problema não é a riqueza. Jesus está querendo dizer é que aquela pessoa que costuma ter muitas coisas e o coração dela ainda não é convertido ao evangelho, ela tem o seu Deus no dinheiro. É basicamente isso. Então é muito difícil ela se desgarrar. Por isso que Jesus confrontou o jovem rico que achava que cumpria tudo, né? Em Romanos 13, Paulo vai falar lá, não roubarás, não furtarás. Isso são o quê? Coisas lá de Moisés. Então o Novo Testamento fala dessas coisas ainda. Mas, Alessandra, para me salvar, a gente vai descobrir. A gente vai descobrir isso, tá bom? Tá? Então deixa eu ler mais alguma coisa aqui para ver se eu posso esclarecer. Enfim, a lei moral, ela continua. Tá? Se você quiser ler os 10 mandamentos, é Êxodo 20, para não tomar muito tempo aqui no seu vídeo, e Deuteronômio 5. Ali está a lista. Isso tudo está onde, Alessandro? Na antiga aliança. Tá? Quando chega a nova aliança, as duas outras leis que eram para Israel, a cerimonial e a civil, não serve para mim e para você hoje, igreja. O que entra para mim e para você é uma lei moral. Porque, afinal de contas, você que me escuta aí, querendo ou não querendo, você que mora na sua casa com a sua esposa, você esposa que mora com o seu marido, lá tem regra? Tem. Tem uma lei. Ou não? Tem uma regra. Eu não posso chegar na sua casa e mudar a regra ou a conduta que você impôs dentro da sua casa. E assim é todo mundo. Existem pessoas que podem ter regras totalmente diferentes da nossa, errôneas, até absurdas, né? E existem pessoas que têm regras de conduta perfeita, mas todo mundo é regido por regra. Serve para salvar? Vamos explicar nos vídeos. Espero que você tenha entendido o que eu disse. A lei, o Antigo Testamento, o que ainda vigora e mostra pra gente no Novo, é a lei moral. E essa lei é o caráter de Deus perfeito contra o meu e o teu imperfeito. Então, Alessandro, para que serve a lei? Vamos descobrir? Graças a Paz.